Você acredita que a sua vida digital flutua em uma nuvem inofensiva e etérea? Que a internet é algo invisível, livre de fronteiras de papel e imune aos velhos jogos de guerra? Mas a verdade é fisicamente aterradora. O seu mundo inteiro não está no ar. Ele passa por tubos de aço e vidro, enterrados sob a pressão esmagadora do oceano escuro, e há frotas navais, neste exato milissegundo, patrulhando a espinha dorsal da sua conexão. A nuvem é a maior mentira de marketing do século XXI. Ela foi desenhada para esconder o controle logístico mais brutal da história humana. A internet é 99% física. Uma teia global de cabos submarinos mapeia o planeta exatamente como as antigas rotas marítimas da Companhia das Índias Orientais. Quem controla a profundidade do mar controla a velocidade da informação. Quem controla a informação dita a própria realidade. Nós fomos ensinados a temer hackers solitários, vírus ocultos e invasões virtuais nos nossos dispositivos. Fomos domesticados a olhar obsessivamente para a tela, enquanto os verdadeiros arquitetos do colapso de sistemas operam nos cabos empoeirados e enferrujados abaixo das ondas do oceano. Eles não precisam quebrar a sua senha criptografada. Eles já são os donos da estrada física por onde a sua senha é obrigada a viajar diariamente. Isso não é um jogo inofensivo de inovação tecnológica, é um jogo geográfico de sangue e ferro. E nós estamos olhando para o mapa completamente errado. Você acha que a maior ameaça à sua soberania digital é um algoritmo viciante roubando a sua atenção nas redes sociais? Olhe com extrema atenção para os bastidores da máquina. O que acontece de verdade quando os donos supremos do latifúndio de dados decidem, em uma sala fechada, fechar a torneira física do seu país? O que acontece na economia global quando um cabo óptico de 80 mil quilômetros de extensão é intencionalmente decepado nas regiões abissais do Oceano Atlântico? Foi exatamente com uma estratégia idêntica que o maior império da antiguidade começou a sangrar até a morte. Quando Roma estava no auge de sua arrogância, acreditando cegamente que seus muros de pedra eram intransponíveis e suas legiões militares invencíveis, os bárbaros não precisaram sacrificar homens para invadir os portões da frente. Eles simplesmente olharam para a maravilha de engenharia que mantinha a capital do mundo viva, os gigantescos aquedutos. Cortar o fluxo de água era cortar o sangue purificado do império. O cerco de Roma não foi uma batalha épica de espadas e escudos batendo no campo, foi um estrangulamento silencioso de infraestrutura. Hoje a nossa civilização moderna substituiu a água potável pelos pacotes de dados. O aqueduto contemporâneo é forjado em fibra ótica e blindagem de Kevlar. E o bloqueio moderno não causará uma crise de sede física nos cidadãos, mas um desligamento absoluto e instantâneo de toda a economia financeira, da logística de hospitais, do fluxo de comunicação básica e da própria estrutura de ordem da sociedade civilizada. Se as artérias digitais do planeta forem rompidas simultaneamente, nós voltamos à Idade da Pedra em menos de 72 horas. E a parte mais aterrorizante não é o fato de que esses cabos vitais são estruturalmente frágeis. A parte que deveria tirar o seu sono é que os novos imperadores corporativos e estatais sabem a localização exata, milímetro por milímetro, de cada um deles. O seu mundo inteiro está preso por um fio e a tesoura já está posicionada. A vulnerabilidade é uma decisão de engenharia financeira. O Império Moderno decidiu terceirizar a própria espinha dorsal para economizar no custo de manutenção. Nos bastidores do Vale do Silício, as corporações gigantescas que hoje formam o oligopólio da tecnologia global não querem que você pense na logística militar que sustenta o milagre do sinal sem fio. Elas envelopam a infraestrutura bruta com palavras sedutoras, design minimalista e embalagens brancas imaculadas. Mas quando você retira a placa-mãe polida, o que sobra é a velha e suja geopolítica de territórios anexados. Imagine um cenário estratégico em tempo real. Não estamos falando de uma teoria de conspiração obscura em fóruns anônimos.
Estamos falando de documentos de defesa nacional desclassificados por agências de inteligência. As potências hegemônicas atuais já possuem embarcações especializadas e submarinos não tripulados, cuja única missão catalogada é mapear e, se necessário, sabotar os cabos de comunicação adversários no assoalho marinho. Quando um conflito diplomático atinge o seu ponto de ebulição térmica, a primeira peça do tabuleiro a ser sacrificada não é o soldado de infantaria no campo de batalha, mas a estabilidade da sua conexão com o servidor. Um ataque cibernético tradicional exige códigos sofisticados, meses de infiltração invisível e exploração de brechas de software minúsculas. Mas uma âncora de navio comercial, pesando milhares de toneladas, sendo deliberadamente arrastada sobre um cabo de fibra ótica no Mar Vermelho, faz exatamente o mesmo estrago com uma simplicidade grotesca. E é nessa assimetria brutal que a mentira da estabilidade global se revela de forma incontestável. Nós construímos o edifício mais complexo, automatizado e interdependente da história das civilizações sobre as fundações mais frágeis que o ser humano já concebeu. Durante o estrangulamento final do Império Romano, a elite no centro de Roma não sentiu o golpe inicial. Eles continuaram seus debates no Senado e seus banquetes fartos enquanto as províncias marginais ardiam em chamas. A ficha da ruína só caiu de forma insuportável no exato segundo em que a água parou de jorrar nas fontes públicas de mármore. O pânico não veio com o som das espadas inimigas batendo nos escudos. O verdadeiro terror social foi desencadeado pelo som seco do silêncio nas tubulações vazias da cidade eterna. A privação do recurso invisível rasgou a maquiagem da civilidade. A sua vida atual opera exatamente sob a mesma dependência frágil e invisível. Seus investimentos bancários, seus registros médicos confidenciais, sua identidade oficial e toda a teia de suprimentos que coloca a comida à prateleira do seu supermercado dependem ativamente do fluxo ininterrupto de luz viajando através do abismo oceânico gelado. O apagão não será anunciado por sirenes de ataque aéreo ensurdecedoras. O apagão moderno começa com a tela do seu dispositivo de mão dizendo que não foi possível carregar a página. E no momento em que você entender a escala astronômica do que foi perdido, a ordem civil lá fora já terá começado a desmoronar pelas bordas. A transferência de poder de fogo no século XXI saiu dos silos de mísseis nucleares para as centrais de distribuição de sinal e latifúndios de dados absolutos. A ignorância sobre onde os seus dados moram não é mais apenas uma falha técnica de usuários comuns. É uma abdicação total e imperdoável do seu poder pessoal diante da máquina corporativa. O dono do cabo dita quem respira no novo mundo. E você não é o dono de absolutamente nada. A esperança na era do feudalismo digital não nasce do otimismo ingênuo. Ela é forjada na dureza brutal da compreensão sistêmica profunda. A vasta maioria da população global continuará caminhando como sonâmbulos confortáveis na beira do precipício de silício. Eles continuarão acreditando fielmente que a nuvem é um paraíso seguro, que os servidores corporativos são cofres impenetráveis e que o Estado os protegerá da desconexão sumária. Mas você não precisa fazer parte desse rebanho anestesiado e cego para a infraestrutura física do controle moderno. O antídoto para o apagão estrutural não é o medo paralisante, mas a arquitetura implacável da sua própria soberania tecnológica. Recuperar a sua soberania digital não significa que você precise mergulhar no fundo do Oceano Atlântico com solda para reparar os cabos transcontinentais cortados. Significa de forma muito clara e tática começar a desconectar a sua sobrevivência essencial do cordão umbilical da conveniência extrema. É entender, de uma vez por todas e sem romantismos, que possuir cópias físicas irrefutáveis dos seus documentos, manter reservas táticas de liquidez, fora dos bancos de dados centralizados e possuir meios analógicos, arcaicos, de comunicação e logística não é uma atitude de paranoia doentia.
Na era da guerra informacional absoluta, ter um sistema de redundância mecânica e analógica é a definição fundamental de maturidade estratégica superior. Os bárbaros não destruíram Roma da noite para o dia. A ruína foi um processo lento, onde os cidadãos transferiram gradativamente toda a sua capacidade de resolver problemas práticos para os burocratas do Estado Central. Quando a capital cedeu ao colapso final da sua engenharia superdimensionada, aqueles que dependiam exclusivamente do sistema oficial pereceram rapidamente de fome e sede. Mas aqueles que haviam mantido as velhas cisternas em suas propriedades privadas, aqueles que ainda dominavam a agricultura de pequena escala longe do asfalto imperial e que sabiam operar fora dos editais centralizados da corte romana, esses indivíduos conseguiram sobreviver à queda da noite longa. Você precisa se tornar uma ilha autossuficiente e impenetrável no meio desse vasto arquipélago corporativo desenhado para monitorar a sua fraqueza. A verdadeira descentralização do poder não é uma promessa mística de criptomoedas, de laboratório ou um discurso rebelde feito em praça pública virtual. A descentralização genuína começa fisicamente dentro da sua própria casa, quando você constrói o seu servidor de arquivos privado, quando você recusa os termos invisíveis de vigilância absoluta dos latifúndios de dados e quando você entende a matemática cruel que rege a logística do mundo atual. A máquina só tem poder absoluto sobre você enquanto você acreditar piamente na fachada mágica e etérea que ela projeta na sua tela retroiluminada diária. No exato instante em que você enxerga os fios industriais gastos, as engrenagens de ferro sujo e os interesses corporativos e militares imundos escondidos perfeitamente atrás do palco iluminado, a magia do controle evapora imediatamente no ar frio. Eles podem ter as frotas navais e podem ser os senhores absolutos das espinhas dorsais da internet oceânica. Mas a sua mente, o seu núcleo de operação tática e a sua percepção aguçada da realidade crua, esses são territórios soberanos e invioláveis. Se você domina a infraestrutura da sua própria consciência técnica, nenhum apagão patrocinado por estados maiores poderá, jamais, te desligar da verdade matemática. O conhecimento frio da logística de dominação é a sua arma mais letal. Você já acordou da ilusão digital da nuvem. Agora você deve fortificar a sua base física de resistência contra a desconexão final. A verdade não é entregue de bandeja pelos algoritmos que você consome passivamente. A verdade é um troféu que você arranca das mãos da ignorância arquitetada pelo sistema. Inscrever-se neste quartel-general é firmar um compromisso inquebrável com a decodificação da realidade brutal. Nós somos a luz do meio-dia. Nós não nos escondemos na escuridão reconfortante da nuvem. Compartilhe este manifesto tático com aqueles que ainda dormem sob a ilusão da conexão sem fio e fortifique o intelecto da sua própria base de comando. A arquitetura do colapso moderno já está sendo montada. A questão é de que lado da tesoura você vai estar.